Mas esse homem chorava de lágrima descer. Acabou isso. Isso é pecado. Mas nunca pensei que o fanatismo religioso fosse acabar com o negócio. Eu achei uma anotação dele que eu não posso entrar no quarto com essa televisão ligada. Quando ele chegou, ele falou assim: eu preciso conversar com você. E meu nome espalhou na boca dos pastores tudo, pois teve até pastor que me ligou. O marido da Cristina era um mundano que virou um evangélico tão fanático que um dia virou pra ela e falou: não me toque, tesouro. O tesouro é por minha conta, gata, mas o não me toque é verdade. E a Cris imaginava que fosse acontecer tudo, menos o que aconteceu. Cristina, quantos anos você tem? Olá, Rufus. Hoje eu tenho 42. 42 anos, você é uma mulher divorciada, né? É, divorciada, graças a Deus. Não graças a Deus, né, pelo divórcio, mas eu falo graças a Deus porque eu tenho história, né? Eu sempre quis casar, né? Eu acho que se eu não tivesse casado, acho que eu tinha surtado. E foi bom enquanto durou, né? Eu tenho história. Mas, na verdade, o seu casamento acabou por um motivo muito incomum. Seu casamento acabou por causa do fanatismo religioso dele. Foi. E eu não esperava, né, que fosse acabar por isso. Eu vou entrar em detalhes, mas pelo contexto, pelo contexto da história, pelo jeito que eu conheci ele, eu não imaginava que fosse acabar por isso. Imaginava que fosse acabar por vários motivos. Imaginei que ao lado dele eu ia passar dificuldade financeira, imaginei um monte de coisa, mas não por isso, mas acabou por causa do fanatismo religioso dele. Bom, vamos lá então, começa do começo, conta pra mim o que aconteceu. Então, Rufus, desde nova, eu nasci num lar evangélico, na verdade. Então, assim, eu vou falar o nome da igreja que eu nasci, mas não é nem criticando a igreja, só para o pessoal ter uma noção do que era. Uhum. A igreja era Deus e Amor na época. Uhum. Então, assim, para quem entende vai saber que é uma igreja muito rígida, muito, né? E meus pais, eu sou filha única, e meus pais não permitiam que eu saísse. Eles falavam só depois que você fizer 18 anos. Ou então, se você casar, aí você pode fazer o que você quiser, né? Uhum. Mas antes disso, não. Enquanto você estiver debaixo do nosso teto, você vai fazer o que a gente quer. Não, tudo bem, né? A igreja Deus e Amor é aquela das irmãs do coque? Do coque, só pode usar saia. Uhum. Na minha época, tá? Na minha época, não podia nem depilar as pernas, nem o braço. Na minha época, hoje em dia, eu acho que já mudou isso aí, não sei mais. Tá. Mas na minha época era assim. E você era assim, você só usava saia, tinha cabelão? Não tinha o cabelão, porque meu cabelo era crespo, então ele não crescia, né? Uhum. Meu cabelo, no caso, a gente não podia alisar. Na época todo mundo alisava, fazia uma escovinha no cabelo, eu não podia. Portanto, eu não frequentava salão de beleza, né? E aí, meu cabelo era desse tipo, era um cabelo crespo, natural, fazia um coque e de saia até no meio da canela. Uhum. E aí, com isso, na igreja, naquela época, era até difícil eu arrumar um namorado, porque eu, né, estava desprovida de beleza, não podia ir num salão para dar uma ajeitada, né? Uhum. Os irmãos não me queriam, eles queriam mais as irmãs que tinham cabelo grande, liso, bonito, né? As irmãs mais ajeitadas. Tudo bem, eles não estão errados, não. Mas essas irmãs, elas também viviam sobre as mesmas regras. Sobre as mesmas regras. Só que tem pessoa que a beleza já tá mais favorável, né, gente? Agora tem outros que precisam dar uma arrumada na lataria. Tá, entendi. Entendeu? Então, assim, eu, né, ficava desprivilegiada com relação aos irmãos da igreja. Uhum. Você ficava desaplaudida perto das outras irmãs. E aí eu ficava doida para chegar à idade, ou para eu casar, né?
porque eu era doida para casar, ou eu casava, ou eu chegava meus 18 anos para eu sair daquelas regras. Enfim, os 18 anos chegaram. Aí, um dia, e foi muito engraçado estar lembrando disso hoje, eu comecei a trabalhar, fazer estágio, e eu ganhava acho que meio salário na época, nesse estágio. Aí eu falei, não, vou comprar uma calça jeans. Aí comprei a calça e falei, eu vou usar a calça só na escola, e na hora de ir embora, eu estava terminando o ensino médio. Na hora de ir embora, eu vou tirar a calça, né? Eu vou embora de saia, troco de roupa na hora de ir embora. Aí, Rufus, esse dia, todo mundo, ó, que chegou, a aula começou às 6 horas da tarde, sei lá, nem lembro mais, da noite, né? Aí todo mundo saía das salas para me ver, eu era bem comunicativa assim na escola, aí todo mundo saía da sala para me ver de calça, porque ninguém nunca tinha visto, era até engraçado. Aí... E você também nunca tinha usado, você não sabia como era a sensação de usar uma calça, né? Não sabia, porque eu nunca tinha usado. Aí eu lá, né, todo mundo me olhando, e eu passando os corredores e tal. Nesse dia, gente, na hora de ir embora, deu uma chuva, um temporal. Aí meu pai falou assim, vamos lá buscar Cristina na escola? Falei, vamos. Minha mãe falou, vamos, né, que tá chovendo muito. Aí, quando eu tô lá, e pra pessoa ir pro banheiro, quem tava lá fora esperando, se tivesse um pai lá fora esperando, ele via a pessoa passando para ir pro banheiro, né? Ele tinha visão de lá de dentro da escola. Meu pai tava lá me esperando, a hora que eu fui entrar no banheiro para trocar a calça pela saia, ele me viu. De calça? De calça. Nisso, meu pai de preto, ele ficou cinza. Aí, ele me viu. Aí, ele pegou e já foi direto pro carro. Eu falei, será que ele foi embora? Não me esperou? E nisso, eu falei, agora eu não vou trocar a calça mais não, porque ele já viu, né? O objetivo de eu trocar era eles não ver. Ele já viu, agora eu vou assim. Aí, quando eu cheguei no carro, meu pai já tinha ido na frente, ele contou para minha mãe. Ninguém conversou comigo, eu só entrei no carro e nós íamos embora todo mundo calado. E você de Quando calça? Chegou em casa, e eu de calça. Quando chegou em casa, minha mãe falou, quem te deu essa calça? Eu falei, eu comprei. Ela falou, pois você fica sabendo que você tá horrível com essa calça. Eu não falei nada não discuti não, beleza. Só que, a partir desse dia, a minha mãe ficou aproximadamente 1 ano conversando comigo só o necessário. Ela não conversou comigo mais. Meu Deus, entendeu? Por causa de uma calça? Por causa de uma calça. Ela não conversava comigo. Aí, eu estava terminando o ensino médio, aí eu comecei a procurar trabalho, aí eu fui trabalhar numa padaria. Que é o Mas que aí tinha, o que né? você sentia nesse 1 ano que ela não conversava com você? Você se sentia pecadora, culpada, suja, imunda por ter usado uma calça? Tudo. Eu me sentia super mal, só que eu continuei usando. Sentia mal e continuava usando. Aí você já usava livremente, você usava dentro de casa. Isso, usava para sair, aí eu comprei mais calças. Teve uma época, aí eu comecei a trabalhar na padaria, né? E aí eu trabalhava só para comprar roupa. Gente, eu tinha tanta calça, eu tinha tanta roupa, porque eu tinha medo de perder o emprego, e aí eu não ter dinheiro para comprar roupa. Eu tive roupa na época que eu nem usei, porque eu perdi, né? Que você engorda e tal, perdi a roupa e sem usar. Porque eu comprava por sabe, aquela compulsão de comprar? Claro. Com medo de ai meu Deus, se eu perder emprego, não vou ter ninguém para me dar uma roupa, se eu precisar de uma roupa. Eu tinha essas coisas. É tipo quando você passa fome, aí você pega um dinheirinho e estoca comida, né? Isso mesmo. E aí depois que eu comecei a trabalhar, passou mais de 1 ano, aí ela foi acostumando comigo. Aí quando eu furei a orelha, ela chegou e falou, nossa, você tá parecendo uma vaca com esse brinco. Aí beleza, pronto. E aí, agora já contei um pouco da minha vida, assim, como é que era. E aí, o que eu queria fazer? Eu tinha vontade de continuar na igreja, só que eu queria uma igreja mais light, que eu pudesse usar as roupas normais, né, de todo mundo, que os outros não ficassem pondo apelido de Maria Mijona, sofrendo bullying, essas coisas. Eu queria usar as roupas que todo mundo usava, uma calça, uma camiseta, essas coisas.
E aí eu falava assim, não, eu quero ir para a igreja, mas uma igreja, né, mais normal, que eu possa ser igual a todo mundo, que é muito ruim. Tem pessoas que se sentem legal sendo diferente de todo, da turma, da equipe, e eu não. Eu gosto de ser mais ou menos do padrão, assim, né? Cada um é de um jeito. Aí eu peguei e comecei a frequentar uma igreja mais light, mais tranquila, só que nisso a minha cabeça estava muito confusa. Porque em casa, minha mãe me xingando, eu não tinha apoio nenhum, minha mãe mal falava comigo, então minha cabeça ficou muito confusa, eu não consegui ir para a igreja, eu não consegui ir para lugar nenhum. Mas eu tinha uma vontadezinha ainda, beleza. Aí eu peguei e falei, não, eu peguei e acabei desistindo de igreja. Aí comecei a sair pra show, pra pagode, comecei a desbandeirei mesmo. Mas nisso você já tinha ficado com algum rapaz na vida? Já, eu perdi a virgindade com 16 anos, Ah, entendeu? Era um frequentando a moço, igreja ainda, você perdeu a virgindade. era um moço da igreja lá, mas aí ele não me quis. Depois, esse rapaz, ele namorou comigo 8 meses, e todo dia ele falava de estar comigo, todo dia que me via. Aí eu peguei e falei, eu vou ceder só para ficar livre. Porque eu tinha muito. Eu tinha que ficar com medo, assim, né, dele me largar e tudo, e dito e feito. Aí, quando ele conseguiu, daí 20 dias ele terminou comigo e começou a namorar outra moça. Uma moça, por sinal, muito bonita, de cabelo bonito e tal. E aí eu fiquei no chão. Claro. Aí depois eu tive outra pessoa, saí com gente do trabalho, mas assim, era mais, as pessoas mais queriam curtir mesmo, só sexo, não queria namorar, né? Mas a sua E nisso eu mãe só nem imaginava que você fazia amor, né? Se ela ficou nervosa desse jeito com uma calça. não, ela não sabia de jeito nenhum. Tanto é que ela não sabe com que eu perdi a virgindade, com quantos anos. Porque minha mãe, além de ser uma pessoa conservadora por causa da idade, né, da época dela, ela né, mais conservadora, junta a religião. Então, assim, juntou duas coisas que, né, dificultou. Então, ela não sabia. Dessas coisas ela não sabia. Aí depois de um ano eu conheci outra pessoa, mas também ele não queria nada comigo, só me procurava para sexo e tudo. Então, assim, eu tinha esse tipo de relacionamento com os caras. Eu não tinha, até então, até conhecer esse meu ex-marido, eu não tinha encontrado uma pessoa que eu sentisse que gostava de mim. Entendeu? Eu não tinha achado. Você se divertia ou você fazia só por fazer? Alguns eu me divertia, outros eu fazia só por fazer, sabe? Assim, às vezes aquela coisa sem sentido mesmo e tal, às vezes querendo ser aceita, querendo ver se dava certo, vai que fulano gosta de mim e tal. Às vezes eu saía com homens muito mais velhos, igual já teve caso, tipo assim, eu com 20 anos, eu saía com um cara de 65. Misericórdia. Claro, misericórdia mesmo. claro que ele claro que ele tinha uma situação financeira agradável e tudo, só que assim, sabe, parece que eu saía como muito velha às vezes, parece que eu tinha uma carência de alguma coisa, não sei nem o que é, entendeu? Uma figura paterna, talvez, né? Eu não sei exatamente, aí eu saía com esses homens bem mais velhos, entendeu? Então era uma frustração em cima de frustração. Aí eu comecei a sair, igual eu te falei, ia pro pagode, ia pros lugares e tudo. Aí teve um dia que que eu tava conversando com uma amiga minha, falando, ai, fulano, é que eu não aguento mais, toda vez é uma decepção, fulano fez isso, da outra fez aquilo, e não sei o que e tal, pá. Aí, essa amiga minha falou assim, ô Cristina, dá uma chance pro fulano, né, tá querendo ficar com você, eu já sabia, só que esse moço, ele não fazia meu tipo, entendeu? Eu não tinha um critério de seleção muito apurado, não, eu confesso. Eu acho que eu queria estar com alguém, sabe? Não importava se era velho, se era barrigudo, se era preto, se era branco, se era... Eu não tinha, não. Você queria um homem do teu lado. Aí ela falou assim, não, só dá uma chance pra ele. Eu falei, mas... será? Ele é pagodeiro, isso não vai dar. Ela falou, não, só vai lá e tudo.
Um dia eu falei, não, então você fala com ele que eu dou a chance. Aí eu pensei, eu não tô fazendo nada, esse menino tá me querendo, então eu vou dar a chance. Beleza. Aí a gente marcou, era no sábado, num pagode que ia ter. Aí cheguei lá e tava me esperando e tudo. Muito carinhoso. Nossa, mas me elogiava demais. E eu gostei do beijo dele, gostei do jeito dele. E acaba que assim, ele era muito pequeno, muito magrilinho, entendeu? Eu não tinha nada que... Aí, só que ele me atraiu, que ele era muito carinhoso e me elogiava e fazia questão de estar comigo e falava que eu era bonita, coisa que eu não escutava das outras pessoas, entendeu? Claro. Aí, e sempre querendo me agradar e tudo. E nesse dia mesmo ele cantou uma música pra mim, no pagode. E tal, na frente de todo mundo lá. E tal. E aquela coisa toda. E eu fui ficando. Eu falei, não tô fazendo nada, né? Vamos ficando. Fui ficando. E nisso, ele muito, igual eu tô falando, muito carinhoso, muito tudo. Só que assim, ele era muito pobrezinho, ele não tinha nada para me oferecer, né, e tudo. E eu, né, eu era muito carente mesmo. Aí ele pegou e falou comigo, aí ele pegou, um dia eu peguei e falei, eu sempre estava com o pé atrás, porque não era o que eu queria. Igual pra você ter uma ideia, eu trabalhando em padaria, a padaria abria 15 para 6 da manhã. Eu chegava na padaria 5h20. Eu saía de casa 10 para 5. Tinha vezes que ele chegava na padaria, ele era um dos primeiros. Mas assim, ele passava lá para me ver, mas porque ele tinha virado a noite no pagode. Entendi. Entendeu? Ele tocando pagode, então ele acabava de tocar. Naquela época não tinha Uber, né? Esses negócios e tudo. Então, assim, aquilo eu pensava, pô, eu aqui trabalhando e tudo, o cara passou a noite na farra, isso não vai dar certo, né? Se a gente não dá para pensar em casar, em ter nada com um cara desses, porque o cara vive disso. Mas ele também estava trabalhando, né? Mas a gente sabe também que o cantor de pagode, se ele quiser, ele pega quem ele quiser. Ele é cantor? Era cantor. Ele era vocalista. Vocalista é assim mesmo. Ele era vocalista. Às vezes também ele tocava cavaquinho, cavaquinista, né, que fala, eu acho. Ele era cavaquinista. Então, assim, tudo bem, é um trabalho como qualquer outro, só que não era o que eu queria pra mim. Eu não tenho vocação, gente, pra ser mulher de cantor. Sinceramente. Que seja Gustavo Lima, mas eu não tenho vocação. Não tenho. Não Ele usava boné? Não. Mas era calvo? Não usava. Não era calvo. Ele era muito ele era muito vaidoso, sabe? Ele era um pretinho vaidoso demais. Toda semana ia no salão, você precisa ver. Mas eu fico muito receoso quando eu vejo cantor de pagode que usa boné, porque eu sei que vai pegar todo mundo. Eu não sabia. Porque eu não reparo. Pra você ter uma ideia, eu não gosto, porque eu não tenho interesse, que eu nem reparo direito, sabe? Eu nem reparo o pessoal do pagode direito. Nem de cantor nenhum, você sabe? Aí, o que acontece? E aconteceu um negócio engraçado, que ele virou, eu perguntei ele se ele tinha filhos, que ele estava vindo de relacionamentos anteriores. Eu tinha 22 e ele 33. Aí eu falei com ele assim, você tem filhos? Tenho. Quantos? 2. Tá. Passou um tempo, eu perguntei de novo pelos filhos. Aí eu falei, os filhos, quantos? Ele falou 4. Eu falei, mas que dia você falou que é? Aquele dia você não falou que era 2? Aí ele falou comigo assim, não, é porque você entendeu errado. Só não entendi errado, não. É porque são duas são gêmeas e as outras são, né? O outro é um menino e a outra é uma menina. Aí eu, meu Deus. Foi mais um banho de água fria. Beleza. Aí chegou um ponto, isso já estava indo para 6 meses. Aí eu falei, não, agora já chega, né? Mesmo que ele está sendo muito bonzinho, muito gentil, me tratando diferente de qualquer um dos caras que eu já tive até hoje, mas não dá não, porque não fecha, a conta não fecha. E ele dançava muito bem e tal. Nossa, aí eu
peguei e falei com ele, ô fulano, né, chegou lá em casa, às vezes ele ia lá em casa, não ia muito, quando ele ia eu falava, ó, não bebe o dia que você for, não vai com o instrumento nas costas, eu não contei que ele era pagodeiro não, sabe? Ou em casa não. Porque ele não tinha nada a ver com a igreja, né? Não tinha. Aí eu falei, ó, não vai dar, porque, né, você é assim, né, você gosta de tocar, você é assim, você é assado, e não é o que eu quero, eu até vou no pagode, mas não é uma coisa que eu gosto muito e tal. Aí ele falou, nossa, mas que isso e tal, não, mas eu vou ver. Aí tá, nesse dia ele foi embora pra casa do tio dele, e aí no outro dia ele me procurou. Aí ele me procurou e falou assim, aqui, eu decidi, eu vou parar de tocar. Aí eu falei, oi? Eu falei, putz, agora ferrou, porque era a única arma que eu tinha. Pra porque não eu não ficar podia com ele. reclamar. Porque eu não podia reclamar de nada. Entendeu? Eu não podia falar nada, que, porque você não sei o quê, porque você é pobre. Eu não ia fazer isso com ninguém, porque eu também era pobre. Você é não sei o quê. Eu não podia, eu não tinha o que falar, entendeu? Ele era um homem que ele marcava comigo, chegava nos horários certos, ele andava 4, 5 quilômetros a pé para vir me ver. Eu não tinha o que falar, entendeu? Aí eu peguei e falei, aí ele falou, não, eu vou parar. Eu falei, agora lascou, eu não tenho mais motivo para terminar, o que eu vou fazer? Aí nisso eu fui ficando. Aí ele realmente parou de tocar, tirou as cordas do violão que ele tinha em casa, dos instrumentos, né, de corda, tirou, vendeu alguns. Aí beleza. Aí eu peguei e falei, bom, já que ele parou de tocar e eu tenho vontade de ir para uma igreja mais de boa, eu vou começar a ir para a igreja e vou chamar ele para ir junto. Aí ele foi comigo, né? Foi para a igreja mais de boa e a gente estava indo muito bem. Eu esqueci de um detalhe. Nossa vida era muito boa mesmo. Já teve vez da gente ficar a noite inteira, tipo, vou colocar aí de 11 horas da noite até quase 4 horas da manhã do outro dia. Deus abençoe. Mas os pagodeiros são assim mesmo. Eu não sabia. Eu não sabia dessas coisas. Eu fiquei sabendo na hora. Na hora, vocês se davam bem na cama. Ele também era carinhoso com você. Era demais. Nossa, que tipo de homem que te beija dos pés à cabeça. Sabe? Das unhas do pé até os cabelos, tudo. Na época, os cabelos, tudo. Na época, eu não tinha chapinha em casa, né? Aí eu falava assim, não pega no meu cabelo não, pra não atrapalhar. Aí ele me deu uma chapinha de presente. Nossa, mas você precisava de ver. Então, assim... E você nunca tinha provado uma coisa tão boa assim? Porque pelo que eu entendi, antes era mais mecânico, né? Antes, eu não sentia que as pessoas gostavam. Não é que era ruim. Só que, assim, eu acaba que, tipo assim, pra mim, eu como mulher, quando tem um envolvimento das duas partes, o sexo fica muito melhor. Nem se compara, nossa. Eu posso sair agora aqui com o mais bonito, mais tudo de bom aí, o mais cobiçado. Eu tenho certeza que talvez não vai ser tão legal assim o sexo, porque eu sei que amanhã eu nem vou saber dessa pessoa mais. Então, assim, eu tenho muito isso, né? Quando tem envolvimento, que a pessoa é carinhosa, que ela gosta de mim, ela tá comigo, é melhor. Eu prefiro mais. Porque antes eu não tinha tido isso. Entendeu? Aí aí era tudo muito bom. E mesmo ele largando pagode, indo pra igreja, a gente continuou, a gente não tava, ele não era batizado, né, até então, só frequentava e tudo, a gente ficou assim, namorando, só frequentando a igreja uns 2 anos para 3. E nisso a gente, como não participava de muita coisa lá, a nossa vida por fora era normal. A gente só não saía para beber, não ia mais nos pagodes, essas coisas não. Mas o resto a gente continuou tudo normal. E aí tudo bem. E meus pais começaram a pôr pilha já, não tem que casar, você sabe como é que, né? E às vezes eu ia dormir na casa dele, porque eu pensava na minha cabeça, nossa, esse cara tinha uma vida noturna, né, boêmia, sei lá como é que fala, ele tinha uma vida noturna muito agitada, aí eu ia para casa dele no sábado para dormir, entendeu? Eu ia para dormir na casa dele.
Aí, quando eu chegava na minha casa no domingo, minha mãe ficava até lá para quarta-feira sem conversar comigo direito. Era uma pressão do cão. Imagina. Aí eu comecei a comentar com ele minha situação e tudo, né? Aí ele falou, não, então a gente casa, tudo bem. Aí eu falei, beleza. Aí começamos a juntar os trem, móveis, né, um pouquinho que dava, porque eram os dois assalariados. E aí a gente juntou tudo e tal. Meu pai ele já fez um barracão, né, para me morar em cima da casa dele, que, né, ele gosta de ter o controle da minha vida, assim. Aí fez o barracão, meu pai já tinha esse barracão pronto. Aí meu pai já cedeu pra gente morar. Eu falei, pai, a gente tá querendo casar e tal. Ele falou, nem sei quem falou na época. Aí meu pai já falou, não, então só vocês passar uma tinta lá, que já tá tudo pronto, tem piso, tudo pronto, só entrar. Aí nós começamos a trabalhar nisso e tal. Aí casamos, tudo bem. Até aí, tudo ok, né? E eu achando, falei, não, agora que ele tá na igreja, que ele entrou pra igreja, ele vai ser um novo homem. E vai ser tudo uma beleza. E nós vamos, né? Porque assim, igual eu falei, eu imaginei que eu ia separar por tudo. Né? Eu imaginei que a gente ia ter dificuldade financeira. Porque igual eu te falei, ele trabalhava tocando e às vezes ele fazia um bico 3 vezes na semana na oficina. Então eu imaginei, nós vamos ter muita dificuldade financeira, né? Eu imaginei eu falei, ai meu Deus, será que ele é um homem que tem um passado, já tem filhos, então eu fiquei com medo de tipo assim, sei lá, eu tive vários tipos de medo, mas nunca pensei que o fanatismo religioso fosse acabar com o negócio. Aí, nisso... Porque ele não era fanático religioso, pelo contrário, ele não era nem religioso, né? Ele tinha uma vida boêmia, ele devia sair com algumas mulheres, Isso. tanto que ele tinha 4 filhos. Isso! Ele era bom de cama. Você que era crentola perto dele, né? Isso, eu que era, né? Aí tá. Quando pensa que não, aí tudo bem, a gente casou e tal, até então tudo muito bom, 1 ano, 2 anos. Eu fiquei de 2008 a 2015, sei lá quantos anos. Aí, foi uns 3 anos muito, assim, a gente começou a ter muito conflito. Por quê? Depois de uns 8 meses que a gente já estava na igreja e tudo, depois de casado, aí ele falou, eu não gosto dessa igreja aqui não. Que ele achou que o pessoal da igreja era meio metido e tal, pá. Aí eu falei, não, então vamos para a igreja ali, uns conhecidos nossos e tal, fomos. Aí chega lá, a bendita da minha ex-sogra, já até faleceu, ela virou para ele e falou assim, não, meu filho, vai para a igreja tal. Aí ele foi lá, eu já tinha saído da primeira igreja, porque ele não gostava do povo de lá, achava o povo meio nariz em pé, eu já tinha saído de lá para dar apoio para ele e fui para outra, beleza, né? Tudo igreja evangélica, né? Tudo evangélica. Aí ele pegou e chegou lá nessa segunda igreja, aí ele já estava tocando na igreja, esqueci desse detalhe, já estava começando a interagir, né, com as pessoas, aprender as coisas, porque aí a gente já tinha casado, já tinha regularizado, né, a nossa vida pecaminosa, e aí a partir de agora ele já começou a poder participar das atividades, né? Aí ele participando das atividades da igreja, tudo bonitinho, ele falou, aí teve um dia, uma sexta-feira, que ele saiu, falou, eu vou no culto. Eu falei, tá. Aí ele foi numa outra igreja, eu nem sabia, numa sexta. Aí sábado ele ficou em casa e tudo, não falou nada. Domingo de manhã ele saiu, foi na igreja de manhã. Quando era no horário do almoço, que ele chegou, tipo umas 10h30, assim, pouco antes do almoço, aí ele falou comigo assim, olha, eu fui na igreja tal, gostei, e eu vou ficar lá. Aí você vê o que você faz. Aí eu falei, como assim eu vejo o que eu faço? Eu achei muita sacanagem dele, Rufus, por quê? Porque já que a gente estava junto, eu saí da primeira igreja por causa dele, fui para a segunda, certo? Ele pelo menos chegasse em mim e falasse assim, Cristina, eu estou visitando a outra igreja, você deseja ir lá comigo? Vamos conhecer? Eu fui lá 2 vezes, gostei demais, vão que às vezes você gosta também.
né? O certo era ele fazer isso, me convidar para ver minha opinião, ver se eu estava gostando, porque afinal eu já estava ali acompanhando ele, né, dando força. Não, ele falou comigo de jeito, não, eu vou para lá, aí você vê o que você faz. Aí eu já achei aquilo, já fiquei com aquilo. Claro, lógico. Aí, gente, é um absurdo isso. Eu falei, não, mas você é doido? Não, já que a gente estava junto, você tinha que ter me levado e tudo. Não, ele já chegou lá no domingo, já firmou o compromisso de manhã e falou, de noite eu tô aqui de volta. Entendeu? Aí nossa, eu já fiquei chateada com esse negócio. Isso a gente já tinha uns 8 meses. E nisso, ele foi só se aprofundando lá. Eu fui lá algumas vezes, não gostei. Né? Eu já imaginava que eu não ia gostar, eu até tentei, mas eu não gostei. E nisso a gente foi só se distanciando. Eu fazia faculdade na época, de segunda a sexta na faculdade, trabalhando, chegando em casa às 11h30 da noite, tudo. Então a vida era um pouco corrida. E nisso, que eu ficava a semana inteira estudando, ele ficava a semana inteira na igreja. E nisso ele foi só absorvendo atividades, porque ele é uma pessoa agitada, ele é uma pessoa disponível, agitada, e o pessoal da igreja gosta, né, que dá para fazer muito serviço, desde a limpeza até cantar, ele fazia de tudo. E nisso ele ficou muito cheio de atividade, só que ele gostava, entendeu? Aí de segunda a sexta ele na igreja e eu na faculdade. No sábado ele saía para resolver as coisas dele, salão, visitar a mãe dele, enfim, normal, né? De noite, ele ia para a igreja no sábado. Chegava quase 10 horas da noite. E eu em casa sozinho. No domingo, ele saía 6 horas, ele levantava 6 horas da manhã, 7 horas ele abria a igreja, 10h30 da manhã ele chegava em casa, que acabava o culto, ele chegava em casa 10h30. Aí ele me ajudava a terminar o almoço. 3 horas da tarde ele ia para o serviço da igreja de novo, e à noite ele ia para a igreja de novo. Nossa, então ele começou a viver pela igreja. A viver pela igreja. E eu em casa panguando, porque nessa brincadeira, eu como não gostei muito da igreja que ele foi, eu peguei e saí lá da outra que eu tava, porque eu fiquei sem graça. Porque todo mundo ficava, cadê seu marido? Cadê seu marido? Fala, foi pra outra igreja. Só que fica sem graça, é chato, é desagradável, todo mundo vai pra você, entendeu? Aí eu fiquei com vergonha de ir pra lá. Aí eu fiquei com vergonha, aí eu fui pra igreja bem distante da minha casa. Só que essa que era distante, eu só ia 2 vezes no mês, entendeu? Aí a maior parte do tempo eu ficava em casa, panguando, porque ele não tinha tempo. Ele passou a viver para isso, em função disso. E aí ele pôs na cabeça que ele queria ser, ele já cantava lá, participava, aí ele pôs na cabeça que ele queria ser famoso, que ele queria ter reconhecimento, que ele queria viver disso. E aí ele achava que quanto mais ele dedicasse, mais essa oportunidade de reconhecimento, de ficar famoso mesmo, ia chegar. Entendeu? Então ele saiu de um mundano total para um religioso fanático. Fanático. E aí ele virou daqueles que, nada contra, tá? Mas é só para as pessoas terem uma noção. Ele virou daqueles que abordavam o povo na rua e nossa, você tem que ver. Aí, e nisso a gente não tinha tempo mais como casal, entendeu? A gente não tinha mais assunto. Às vezes ele chegava da igreja no sábado à noite, naquela época tinha Zorra Total, e a gente não tinha muita coisa na televisão para assistir, né? Não tinha TV paga, não tinha nada. Aí eu estava assistindo Zorra Total, porque eu estava em casa, então não tinha nada para fazer, estava assistindo Zorra Total. Aí ele falava comigo assim, aqui, quando você acabar de assistir aí, desligar a televisão, você me fala que eu não posso entrar no quarto com essa televisão ligada. Por causa da religião. Por causa disso. Aí ele ficava lá na sala, eu acho que a TV era no quarto na época, ele ficava lá na sala lendo a Bíblia, fazendo qualquer coisa, e eu lá assistindo televisão, depois eu desligava e ele entrava. E nisso a gente não tinha dinheiro para poder ir num restaurante, a gente não fazia nada junto. Chegou o ponto que, como ele tinha muito compromisso na igreja, para eu conseguir sair com ele um final de semana, eu tinha que agendar. Por quê? Porque ele falava assim que ele tinha que falar lá com o pastor para liberar ele das funções que ele tinha para ele poder sair comigo. Então, quando vocês estavam juntos dentro de casa, vocês não ficavam conversando muito?
Não tinha assunto. E a gente ficava pouco junto dentro de casa. De segunda a sexta eu na faculdade e ele nas correrias da igreja dos trem dele. Mas e na cama? Não, na cama ainda continuava normal. Claro que não tão bom, né, gente? Porque acaba que às vezes a gente quer uma atenção, quer um negócio e tudo. Mas até então ele não tinha mudado, entendeu? Eu já estava meio assim porque eu já estava chateada com outras coisas. E acabava que eu levava isso tudo aí que eu tô te falando pra cama. Eu levava. Só que assim, ele não tinha mudado até então. Aí ele pegou e diante disso tudo, eu tô falando da gente não ter tempo para sair, não ter dinheiro. Teve uma vez que ele estava recebendo seguro-desemprego, era R$600. 300, aí eu achei uma anotação dele. Sabe aquelas anotações que você faz de luz, água, telefone, assim, que você tem para pagar? Eu achei uma anotação dele com as contas que ele tinha do mês. Era como se fosse R$300 de despesa com casa e os outros, a outra parte do dinheiro era tudo para a igreja, tudo compromisso de igreja. A gente não tinha mais vida social, a gente não tinha mais, entendeu? Enfim, porque eu falo que assim, o negócio não é só sair, mas às vezes a pessoa está dentro de casa com você, ela está disponível, está te dando atenção, já é alguma coisa, entendeu? A gente nem isso tinha. Aí a gente vivia brigando e tal, eu carente, não sei o que, comecei a cobrar e nada, porque ele gostava de viver assim. E ele achava que eu tinha que aceitar, que eu tinha que entender. E eu não queria entender, eu não queria aceitar. Aí, teve um dia, um belo de um dia, nisso a gente passou uns 3 anos desse jeito. Aí teve um belo de um dia que eu ia receber uma colega lá em casa para poder me ensinar um negócio de trabalho. Eu já estava mais pro final da faculdade, assim, ela ia me ensinar um negócio lá e tal, eu ia passar numa entrevista de emprego e tudo, ela ia me dar umas dicas. Aí ela falou assim, eu vou na sua casa umas 10 e pouca no domingo, e daí eu te dou a dica e vou embora e tal. Beleza. Aí, a hora que ela chegou, eu parei de fazer almoço e tudo, e a gente sentou lá na mesa, começou a conversar sobre o assunto que ela foi me ensinar lá. Aí, quando ele chegou, eram as 10h40 mais ou menos, ele começou a adiantar o almoço, ele sabia cozinhar, arrumar a casa muito bem. Aí ele começou a terminar o almoço e tal, coisa, e oferecer o almoço para minha colega, e me tratando muito bem. Eu falei, ele hoje tá querendo, né? Pensei. Aí terminou o almoço, falou, não, amor, vai descansar e tudo, pode deixar aqui por minha conta. Eu falei, eita, vai querer, né? Aí, ele foi para a igreja de noite, fez toda a rotina dele e tal. Quando ele chegou, eu já estava de banho tomado, pronta, que eu falei, né, hoje tem. Quando ele chegou, ele falou... Quando ele chegou, ele falou assim, eu preciso conversar com você. Aí eu falei, tá, pode falar. Eu falei, lá vem coisa. Aí ele falou assim, olha, a partir de hoje... eu não vou mais fazer sexo oral em você e você também não precisa fazer em mim. Acabou isso. Isso é pecado. A partir de hoje, eu posso te acariciar com a mão, um negócio assim e tal, mas não vai ter mais esse tipo de coisa. Vai ser o básico. Agora vai ser um papai e mamãe. A partir de hoje, é assim. Aí outro banho de água falou, o quê? Eu falei, como assim? Você tá doido? A gente já não sai, eu já vomitei tudo, a gente já não sai, a gente já não faz isso, a gente já não faz aquilo, e não sei o quê, eu tô insatisfeita com isso, com aquilo, e agora você ainda vem com mais essa? Ele falou, não, é assim e pronto. Você tem que aceitar, porque aí ele me jogou na cara. Ele falou, lá atrás eu não parei de tocar, eu não abandonei a minha vida para ficar do seu lado, agora você também tem que abrir mão para continuar comigo. Eu falei, pois eu não vou abrir não, você abriu porque você quis. Claro. Aí pronto, aí começa. Porque quando, igual eu tô falando, quando os dois estão ali juntos, no mesmo entendimento, se você decide com a pessoa, a partir de agora, fulano, o que você acha? Vamos fazer isso? Vamos, tá bom pra você? Tá bom. E tudo. Se tiver os dois juntos, na mesma direção, ali tudo bem, mas não tava. Entendeu? Aí eu tentei falar isso com ele, as coisas não são assim não. Você não chega decidindo vida sexual sua como se você fosse solteiro, não. Você tem que aprender que agora você é casado, as coisas não são assim, não.
entendeu? Eu não posso decidir uma coisa aqui a partir de agora, se quiser ficar comigo é assim, não, entendeu? Ah, mas não coloquei isso na cabeça, não consegui convencer ele, não. E nisso, meu nome esparramado, porque ele era desses homens que chorava e contava pro pastor. E meu nome espalhou na boca dos pastores tudo, pois teve até pastor que me ligou depois que eu separei para sair comigo. Então você ficou mal falada na rodinha dos pastores. Ou bem falada, né? Eu não sei, mas fiquei meio mal falada. Depende do ponto de vista, porque imagina as coisas que ele falava. Que você devia ser maníaca. Isso, eu fiquei como aquela que tá querendo, e o homem tá querendo ser santo, e eu querendo pôr homem pra pecar. Então, resumindo, a gente até tentou, sabe? Aí a gente separou, ficou uns 15 dias, deu muita confusão. Por quê? E eu fiquei sem apoio nenhum, porque eu não tinha coragem de contar isso para as pessoas. A minha mãe, ela não me apoiava, ela não sabia o que estava rolando. Então, teoricamente, eu estava separando um homem santo. Porque eu ia falar isso. A sua mãe deve ter ficado muito orgulhosa do homem que ele virou, né? Isso, entendeu? E todo mundo via um homem maravilhoso, entendeu? Só que não sabia, porque as pessoas, gente, o que é bom para um não é bom para o outro, são necessidades diferentes. Mas vocês separaram logo em seguida desse episódio? Separamos, só que daí ele resolveu voltar. Ele falou, não, eu vou ceder e tal, vou voltar. Aí nós voltamos, reatamos e tudo, de maravilha, durou 4 meses. Aí, daí a pouco, ele começou a ficar apurrinhado de novo, que isso não dava para ele. Que para ele ficar comigo, realmente teria que mudar. Aí eu falei, então eu não quero. Aí, assim, só que aí teve uma vez, eu não esqueço disso, que a gente, né, teve o nosso momento íntimo lá e tudo, com tudo completinho. Depois esse homem chorava de lágrima descer. Ele ficou arrependido de tudo que ele fez comigo. Gente, eu me senti pior do que o cocô do cavalo do bandido. Pensa, uma pessoa ficar com você depois ela chorar arrependida. Começar a chorar arrependida em um homem que já tinha até 4 filhos, né, cara? Isso, e estava casado comigo, não era ele não estava cometendo um pecado, ele não estava fazendo nenhum crime. Ele começou a chorar, arrependido do que tinha feito comigo. Aí foi só ladeira abaixo, não foi dando certo mais. Aí a gente separou, né? Resumindo, a história separou, aí eu entrei com o processo do divórcio e tudo. A minha mãe ficou muito mal, porque ela não aceitava que era um homem de igreja, um homem de Deus. Todo mundo ficou meio assim comigo. Aí os pastores me ligando, me chamando para sair, que tem todo em minha cabeça, mas não sai com eles não, tá? Eles te ligavam assim do nada e falavam, e aí, Cristina, vamos sair? Não, um me ligou, aí eu falei, esse homem vai falar que eu não estou indo na igreja, vai perguntar, né, e tudo. Aí não, me ligou para sair comigo. Eu tava indo viajar na época que eu tava precisando espairecer a cabeça, tava indo pro Rio. Aí ele falou assim, eu te levo e tudo, você vai como? Era até discussão que eu ia na época. Ele falou assim, não, eu te levo. E ele tinha um carrão, sabe? Acho que era Hilux, sei lá o que era aquilo. Ele tinha um carrão. Aí ele falou assim, eu te levo. Eu falei, não precisa não. Aí ele falou comigo assim, você vai deixar de ir comigo para ir de caravana? Mas com ele o pagamento ia ser diferente, né? Eu ia ter que pagar, né? Não, e pior, gente, ele era casado. E a mulher dele bonita. Enfim, mas não saí, não. Mas assim, é porque eu fiquei mal falada, né? Ou bem falada, mas aí, vai saber. Mas aí, então assim, aí eu consegui separar tudo direitinho. E aí, em 2015, a gente divorciou definitivamente. Divorciamos definitivamente em fevereiro, né, de 2015. Em agosto do mesmo ano, ele casou com a moça da igreja. Eu falei, que maravilha, né, gente? Agora vai dar certo e tudo. Porque eles eram até da mesma igreja, a menina, né? Trabalhava lá também. Eu falei, agora pronto, né? Graças a Deus, agora vai dar certinho. E tal coisa. Por um lado, foi até bom. Minha mãe ficou mais aliviada dele ter casado, porque ela ficava com medo de fazer alguma coisa contra mim e tudo. Aí ele casou, ficou muito feliz, tudo. Mas não durou 3 anos. Eu não sei por quê. Eu só fiquei sabendo. Eu só fiquei sabendo que ele espalhou por aí que a menina não queria nada com Deus. Eu falei, uai, mas né?
Mas aí, Mas quando vocês assim, largaram, você já não nutria nenhum sentimento por ele, não foi sofrido pra você? foi sofrido, porque, tipo assim, eu não tinha rede de apoio nenhuma, eu não podia falar com ninguém o real motivo, entendeu? Porque para você contar essas coisas, você tem que contar o contexto. Porque se você falar com a pessoa, eu separei por isso, a pessoa vai falar, mas é só isso, Uhum. entendeu? Ele te batia, ele te traiu? Não, entendeu? Não que eu saiba, né? Uhum. Assim, entendeu? Então, você tem todo um contexto. E não é coisa de você sair contando. Eu não tinha essa, entendeu? E eu sofri muito, a minha família não apoiou. A minha mãe não é uma mãe de ligar, uma mãe muito assim. Eu sei que um dia eu estava até num salão, minha mãe me ligou, eu até assustei, né? Aí ela falou assim, Cristina, aqui, você pode até separar. Só que aqui em casa, que eu morava em cima da casa dela, ela falou, aqui você não vai trazer homem nenhum. Homem nenhum. O homem que eu aceito aqui é ele. Entendeu? Você pode até separar. Aí eu falei, tudo bem, mãe, não tem problema não. Aí eu já tinha na minha cabeça, né, que eu ia ter que mudar, que eu ia ter que tomar um novo rumo para minha vida. Uhum. Aí ele logo casou, aí depois que eu divorciei, eu comprei meu apartamento e tal, aí fui mobiliando, fui arrumando. Aí eu fiquei 4 anos solteira, né? Solteira assim, né? Na pegação. Na PA também, né? Depois dessa aí tem que compensar de alguma maneira, né? Aí eu fiquei 4 anos na pegação. Depois disso, aí agora eu tô numa relação, já vai pra. Fez 5 anos agora em dezembro, né? Tá indo pra 6 anos já. E Mas ele não assim, acha né? que é No caso, pecado fazer amor com você. ele não é crente. Ele não Ah. é crente. Aí minha mãe pegou e falou comigo assim, que eu levei ele lá, né? Porque é chato você falar com a pessoa, você, né? Que ela conhece a sua família. Aí depois de um ano eu levei ele lá na casa da minha mãe, que hoje eu não moro com ela mais, daí tá, não dá tanto bitaco na minha vida mais. Aí eu levei ele lá. Aí minha mãe me perguntou aqui, você não vai levar ele pra igreja, não? Porque ele não é crente. Eu falei, eu Deus o não vou livre! levar. Mas não é só por isso, não é só por causa disso aí. É porque, tipo assim, eu levei, gente, naquela época, eu tinha a expectativa que eu ia ser muito que você aprende, que igual eu falei com vocês desde criança, né? Você aprende que você só vai ser feliz se você casar com um homem de igreja, que Uhum. você tem que ser da igreja, é critério de seleção. Entendeu? Então eu tinha essa cabeça. E, no entanto, deu no que deu. E a confusão se deu porque era da igreja, por causa de igreja. Uhum. Entendeu? Igual eu falei, eu achei que eu ia passar dificuldade, falei, esse homem é pagodeiro, esse homem depois ele pode me trair. Eu imaginei tudo, menos que eu ia ter problema com igreja, entendeu? Então, assim, então eu tinha essa cabeça. Hoje não. Mas hoje também eu não vou casar mais no civil, né, gente? Não vou mexer com isso. Ele mora na casa dele, eu moro na minha, tudo bem, obrigada, né? Eu não tenho mais essa necessidade e nem essa obrigação de ter que casar, né? Porque agora minha mãe não fica mais falando na minha cabeça. E a Então, assim, igreja, vamos deixar claro, a igreja é um lugar maravilhoso, é um lugar onde você está próximo de Deus, é um lugar onde 200 pessoas ao mesmo tempo ficam emanando, pensando coisas boas. O problema, não só com os evangélicos, com os católicos, com o espírita, eu sou espírita e posso falar com categoria, é quando a coisa começa a virar fanatismo. tudo que é demais sobra. E ele tinha isso e eu não percebi. Ele é uma pessoa que ele não consegue, é 8 ou é 80. É Ele é tudo intensa. demais. Uhum. Entendeu? Ele é tudo demais. Igual quando ele era do pagode no mundo, né? Teoricamente, vamos dizer assim a linguagem, quando ele Mundano. era do pagode mundano, do pagode secular, ele era demais, entendeu? E eu não percebia isso. Entendeu? Então, tudo nele, ele não consegue conciliar, balancear as coisas. Bom, agora eu não sei, né, o que ele tá fazendo, como é que tá. Uhum. Mas, assim, ele não conseguia balancear. Então, ele, entendeu? Ele falou assim, não, agora deve ter pensado na cabeça dele. Agora eu já casei, eu tô de boa mesmo, já, né? Já tô mais tranquila, ele meio que se acomodou, agora que eu já tratei bem, já consegui o que eu queria, agora eu posso, né? Levar as coisas do jeito que eu quero. E ela tem que me aceitar, porque afinal lá atrás eu renunciei por causa dela. Entendeu? Renunciou porque Então, quis. assim,
Por que que isso? Então, hoje, até o momento que a minha mãe perguntou, você não vai levar isso aí pra igreja? Eu falei, eu não quero ninguém, aí eu coloquei isso na cabeça, eu não quero ninguém deixando de fazer o que gosta para poder me agradar, entendeu? Claro que, né, o relacionamento não tem que ceder, o outro também, mas eu não quero impor nada para ninguém. Que você tem que ser assim para ficar comigo, porque isso lá na frente vai sair caro, sabe? E a gente não muda ninguém, gente. O que eu aprendi com isso é que a gente não muda ninguém. As pessoas são o que são, entendeu? Ele era muito, digamos, fanático com o pagode secular, beleza, ele só deixou o secular, foi pro gospel, mas aí ele ficou um fanático religioso, entendeu? Então, assim, é da essência dele, a gente não muda isso, entendeu? A pessoa que se quiser mudar, que ela mude por si, é adulta, ela que vê o que é melhor para ela, entendeu? Aí eu aprendi isso, sabe? Eu acho que você tem que ponderar as coisas. Hoje, eu sou uma pessoa que, hoje eu não sinto mais a necessidade de estar ali, não fazendo parte de um grupo, nem nada. Hoje, eu sou uma pessoa que Deus está no meu coração, entendeu? Eu busco e tudo, mas eu não faço mais parte de um grupo. Eu hoje não tenho mais vontade de fazer, entendeu? E assim, Deus está no meu coração, eu faço minhas orações e tudo, sabe? Mas não tenho mais isso, sabe? Eu acho que o que é para acontecer, acontece. Eu tive colegas que não eram evangélicas e conheceram um rapaz evangélico e casou, e elas nunca tinham plano disso. Então, assim, o que é para acontecer, acontece. Não adianta a gente ficar forçando situações, falando na cabeça das pessoas, sabe? Eu aprendi isso, por isso que hoje eu não faço isso mais, entendeu? Mas foi bom, pelo menos tem história para contar, né, Rufus? E que história! Muito obrigado por compartilhar, gata, de coração. Eu que agradeço, de coração. Foi muito bom falar, contar a experiência e deixar aí para as meninas, né? Que a gente não muda ninguém. A gente tem que observar os sinais e deixar a coisa acontecer. Mas muito obrigada, Rufus, pelo espaço, pela oportunidade, tá? Muito bom esse espaço que você dá pra gente trocar experiência, né? Compartilhar, é muito bom.